Boa noite! Iniciaremos a nossa segunda live da semana. Essa semana de muito conteúdo de advocacia negocial, de precificação, de muita coisa boa. E já vou receber aqui a Isis, que vai estar comigo novamente de lives dessa semana. Então, a live de ontem já foi gravada e disponibilizada no meu perfil. A live de hoje também vai ficar salva no meu perfil. Ontem e hoje nós estamos falando sobre alguns temas, alguns pontos que vão ser tratados na masterclass de amanhã. Então, mais uma vez, reforço o convite para amanhã todos estarem conosco na masterclass de precificação, na prática, na veia, né? Então, Izzy, seja muito Oi, bem-vinda. oi, boa noite, estão me ouvindo bem? Não estou te vendo, Ana, mas se tiver tudo ok. Olha, assim, eu tô te vendo e te ouvindo, e me vendo também. Então tá Não tudo sei se certo. alguém participando pode nos dar esse retorno, se as duas estão aparecendo, se tá dando para ouvir as duas. Sempre esse momento inicial, né, de checagem técnica e da tecnologia que nos perdoem Ah, quem estiver assistindo a gravação, né, que é sempre mais chato esse início que a gente fica nesse impasse. Mas bora pro conteúdo que a gente tem mais coisa aí para falar hoje, seguindo nesse tema então da que faz parte, né, da advocacia negocial e da advocacia como um todo, né? Porque quando a gente fala de precificação, de captação de clientes, de posicionamento, de contrato de honorários, a gente está falando aí de temas que interessam qualquer área da advocacia como um todo. Mas claro que vocês sabem aqui, né, retomando esse ponto de que o nosso lugar de fala é da advocacia negocial, isso é fruto da nossa trajetória profissional, das inquietações que a gente foi percebendo ao longo do tempo, dessas dores que estão compartilhadas pelos colegas, que nós vivenciamos também, né? Que nós já passamos ou vivenciamos isso na prática, na experiência profissional, que envolve essencialmente aqui alguns desses temas e que a gente escolheu nessa semana falar de precificação. E aí, a gente fala da precificação a partir de três pontos, né? Então, que é o posicionamento, a captação de clientes qualificados e contratos lucrativos. Então, hoje a gente quer falar um pouco sobre a questão da captação de clientes qualificados. E aí, Isis, como é que nós, advogados e advogadas, captamos clientes qualificados? Afinal de contas, né, a gente vive de prestar serviço e resolver problemas das pessoas, mas para isso a gente precisa, né, ter essas pessoas querendo os nossos serviços e querendo que nós sejamos capazes aí de resolver os problemas delas. E aí? tudo começa, né, eu acho que pelo posicionamento, né, que a gente pode, quando a gente começa a falar disso, acho que a primeira coisa que me vem sempre à mente, que a gente conversa, é sobre o posicionamento do advogado e da advogada. Como é que a gente se coloca, né, dentro desse espaço, como é que a gente se posiciona. Ontem a gente falava muito, ontem falamos bastante sobre essa questão do medo, de cobrar, dessa culpa, vergonha, desse pilar. E o posicionamento também tem, a gente pode pensar nesse lugar, como que eu me posiciono? Ah, eu tenho uma certa vergonha de trazer um ponto. Vamos começar por esse lugar de se reconhecer. Que tipo de advogado eu sou? Né? Que tipo de advogado, como é que eu me reconheço? Como é que eu me posiciono? Quem sou eu? Acho que é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. E aí, quando a gente vai indo para esse lugar de quem eu sou, de qual é a minha forma de advogar, acho que o primeiro lugar é a gente descobrir qual é a nossa área, né, de atuação. A gente falava, agora há pouco ainda falávamos sobre isso, que o mercado de trabalho ele mudou.
né? O mercado de trabalho teve uma reviravolta nos últimos anos de uma maneira muito intensa, e isso pegou advogados e advogados de maneira realmente inevitável. Então, a gente tinha um lugar de uma advocacia mais tradicional, a gente tinha aquele lugar, aquele espaço, agora a gente tem uma advocacia, e por isso que a gente fala tanto da advocacia negocial, esse espaço da criatividade, do uso de habilidades negociais, de habilidades relacionais, de uma preocupação também com isso. Então, quando eu me posiciono, eu também vou escolher que advogado eu sou, né? Que advogada eu me torno a partir desse espaço. E, então, o primeiro passo é a gente se conhecer, saber o que faz sentido. Porque, às vezes, a gente fica naquele, mas eu estou desmotivado. Mas por que tu estás desmotivado? Vamos investigar o porquê dessa falta de motivação. Será que é porque eu estou trabalhando numa área que não é que eu mais gosto? Ou como é que eu posso me motivar para seguir? Eu gosto da área, mas talvez o formato de trabalho que eu estou desenvolvendo não seja mais aquele que mais me chame a atenção. Então, eu acho que quando a gente pensa no posicionamento, a gente também está nesse movimento de reconhecimento de quem eu sou, né? De quem sou eu enquanto advogado, enquanto advogada. Porque quando a gente começa a ver isso, é que a gente começa a ir para os próximos pontos, para os próximos passos. Então, identifiquei qual é a minha área. Então, sou advogada especializada na área de direito de família, direito das sucessões, direito empresarial, direito tributário e assim por diante. Então, a gente pode escolher a grande área, só que dentro dessa grande área, a gente tem nichos específicos de atuação. Né? A gente tem um recorte ainda maior, porque direito de família, né? Que é aqui a nossa principal área. Qual é o nicho? Não, eu trabalho especificamente com divórcios. Sou um advogado que estou especializado na parte de divórcios, etc. Então, acho que esse é um passo importante aí desse reconhecimento e desse lugar de saber quem sou e para onde vou. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, Ana. Ótimo. O que significa, então, a partir disso, conquistar clientes qualificados? Clientes qualificados são os clientes que tu deseja, né? Então, assim, que vão se interessar por aquilo que tu tem a oferecer. Lembrando que pode ser que tu ache maravilhoso, a forma como tu soluciona os problemas, os serviços que tu presta, no sentido não maravilhoso somente da qualidade da tua entrega, mas de que é melhor desse jeito. Então, vamos usar o exemplo da advocacia negocial, extrajudicial, consensual. Eu tenho convicção, eu, Ana e Isis também acredito, né? Temos convicção que a advocacia extrajudicial, negocial, consensual, preventiva, consultiva é mais eficiente do que depender exclusivamente do Poder Judiciário. Então, essa é uma premissa. Né? Temos convicção disso, temos evidências disso, mas quem serão os meus clientes? Quem serão as pessoas que vão aderir a isso, querer isso, desejar essa forma de solução de conflitos ou de problemas, né? Então, a gente precisa adequar a forma com a qual a gente comunica aquilo que a gente faz, o serviço que a gente presta e o problema que a gente resolve, né? Então, por isso que tudo começa pelo posicionamento. Quando eu me posiciono, eu estou gerando essa minha identidade, né? E também mostrando para as pessoas o porquê que elas vão me procurar. Que faz com que elas queiram me procurar. Porque a Ana, né? Procurar a Ana para resolver um conflito, uma questão trabalhista, não é a melhor opção. Então, primeiro nesse sentido. Então, a gente começa de uma definição de área. E a gente fala muito, né, a partir da advocacia familiarista, porque às vezes se associa muito a advocacia familiarista a um tipo de serviço, né? Eu sou advogada que eu faço divórcio. A advocacia familiarista é sobre divórcio. Não é só sobre isso, mas essa informação precisa chegar e chegar de forma eficiente. E bom, faço divórcio.
tá, mas o que que eu faço? O que que eu entrego para o cliente, né? Da maneira com a qual eu me posiciono, entrego o meu serviço, qual é o meu diferencial? Que problema eu resolvo para o meu cliente? É por isso que ele vai procurar, É, né? Pode falar. não, eu ia dizer isso é o motivo pelo qual ele vai te contratar, porque às vezes alguém te procura e ele talvez deseja algo que tu não pode, não é o teu perfil entregar. Então, ontem a gente falava do medo de perder o cliente. Mas será que aquele cliente é para ti? É para o tipo de escolha de profissional que tu estás fazendo? Porque às vezes tem clientes que não são para ti, são para outro perfil de advogado. E tá tudo bem. Aqui a gente não está que a gente está trazendo uma ideia da gente poder se conectar com o que é importante para nós, para que a gente possa ter satisfação na prestação de serviço que é feito. Então, como é que eu vou fazer com que a minha carreira como advogado, advogada que está aí nos ouvindo, possa realmente ser satisfatória? Eu posso chegar, acordar motivado para isso, me sentir bem. Então, por que você? O que te diferencia? Né? Qual é a tua característica? Então, investigar esse lugar é fundamental. Por que isso? Porque que o cliente, para que chegue, né, melhor dizendo, o cliente adequado para o profissional. Porque é esse o ponto. Todos nós temos alguma característica que nos diferencia, alguma habilidade que nos torna únicos nesse espaço. Como é que a gente vai conseguir comunicar isso de maneira efetiva para atrair essas pessoas que coadunam, né, que são, né, coerentes com essa nossa abordagem? Porque, por exemplo, chega alguém que numa lógica super litigante, num lugar super, não, eu quero processo, e a gente está vendo que quando a gente fez o diagnóstico, é possível perceber que para aquele caso, por exemplo, uma negociação seria o meio mais adequado. E a pessoa está ali posicionada e não há quem saia da posição. E aí cabe a ti, enquanto advogado, perceber, ok, eu quero ir para o judiciário, eu tenho essa opção ou não. Eu não quero advogar dentro desse perfil. O meu perfil é de um advogado que vai privilegiar a negociação, que vai privilegiar uma advocacia mais consensual. Então, por isso, quando chega o cliente, não necessariamente. E aí a questão do medo, que a gente falou ontem. Eu não preciso ter medo de perder o cliente, porque aquele cliente talvez fosse me gerar um desconforto muito maior dentro do meu espaço, porque outros clientes vão se conectar com a tua forma de trabalho, com o teu perfil. E é atrás desse cliente que a gente precisa, é esse cliente que a gente precisa acessar. Por isso a busca de clientes que são qualificados, né? Isso. E aí, quais são normalmente, né, as objeções que os profissionais, os colegas colocam, né? Ah, nem tudo dá para resolver com a negociação, né? Quando a gente fala da advocacia negocial. É, Não, gente, nem tudo. é verdade, Nem tudo. é um fato. É um fato, né? Até mesmo o cliente que te procura, sabendo do teu perfil negocial, pode ser que a situação, que a decisão estratégica seja judicializada. A gente não está demonizando aqui o processo, a gente está falando de postura, de conduta, de estratégia, né? Então, quando é uma questão de não é o processo pelo processo, a pessoa quer judicializar, mas por que ela quer? Porque ela quer adotar uma postura, eu tenho uma expectativa, né, em relação a uma postura mais combativa, menos colaborativa, e talvez não seja coerente com a tua postura. A questão é nesse sentido. Então, não, nem tudo é negociável. Né? Essa é a premissa básica, né, para a gente entender esse lugar, até para saber qual é o teu perfil, né, de prática profissional, teu perfil de advocacia. E aí, elencar dentro do teu nicho, da tua área, o que tem à disposição de serviços que tu possa prestar que sejam mais compatíveis com o teu perfil profissional. Né? Então, aqui
que a gente fala da advocacia familiarista, da advocacia negocial e extrajudicial familiarista. E aí, amanhã até vai ser algo que a gente vai trazer, né, Isis? A gente elencou uma lista de pelo menos 30 opções de serviços, de instrumentos jurídicos que podem ser desenvolvidos por um advogado familiarista. Então, não venha me dizer que não tem opção. Opção tem. Então, isso precisa estar claro para o profissional. E aí a gente entra naquele dilema, naquela questão de, bom, o cliente, as pessoas, elas não vão comprar, um exemplo, né? Porque a gente vai falar disso na quinta-feira. As pessoas não compram e aí não compram, né? Não aderem, ou não vai ser isso que vai chamar a atenção delas. O planejamento conjugal, o planejamento matrimonial. Ninguém vai acordar um belo dia ou estar passando, vai lá preocupado com o casamento, com a cerimonialista, com as flores, com o doce, com o vestido, com a festa, com o DJ, com a família, e vai pensar assim: quem sabe nesse momento vou procurar um advogado para fazer um planejamento matrimonial, conjugal, né? E por quê? Porque a gente está trabalhando em níveis de consciência, né? Então, esse nível de percepção e consciência das pessoas que isso é importante. Então, quem que tem que comunicar isso de maneira efetiva? O profissional da advocacia. Não é explicando o planejamento matrimonial, né? O planejamento conjugal, não explicando o que que é, não explicando, o divórcio pode ser feito, a extrajudicial. Gente, vamos lá, tá? Que é fácil a informação. Gente, não é sobre informação, tão somente, puramente, né? A informação está disponível aí para todo mundo. Mas é estrategicamente, de maneira eficiente, tu comunicar quais são os benefícios que o teu cliente tem quando ele pensa num planejamento matrimonial, quando ele pensa num planejamento sucessório, quando o testamento pode ser algo efetivo para ele. Então, assim, a partir desses serviços e desses instrumentos jurídicos, voltamos lá para o princípio. Qual é o problema que tu resolve? Qual é o benefício que tu entrega? Qual é o diferencial do teu trabalho? Por que faz sentido te contratar? Então, as pessoas elas precisam acessar essa consciência, essa informação para poder te procurar, te acessar para ser a pessoa que vai resolver o problema dela, vai atender aos anseios, aos desejos, vai resolver medos, preocupações, receios, objeções, o que for, né? Então é nesse sentido também, voltamos, é para isso eu preciso me posicionar e comunicar isso de maneira eficiente. E aí, como a Isis falava, o mercado mudou. Hoje, se a gente não se coloca nesse contexto, né, digital, né, das redes, acessa, e não é só isso, não é só no online, né? A gente a gente não precisa criar essa questão assim como não, é fundamental, é muito importante, faz parte das nossas vidas, mas também existem estratégias no offline, né? No modelo tradicional também de fazer networking, de criar rede, de ser visto, né? Online ou offline, a questão precisa ser comunicado de maneira eficiente, né, Isis? E até para que isso, quando a pessoa te procura, tu saiba dizer não, para se conhecer e saber o serviço que tu trabalha e saber o teu propósito dentro disso, como que tu te posicionas, é também para tu perceber, isso funciona para mim, isso não funciona. Porque dizer não é também muito importante, mas também superar alguns nãos no sentido de que eu possa trabalhar ali a informação que tu falava sobre a questão do planejamento, do convencimento do valor desse teu trabalho. Do tipo, o que isso é importante? Então, trabalhar esse processo de informar, então, só tendo pleno conhecimento, né, e muito bem isso estruturado para ti, que tu vais conseguir convencer aquela pessoa do valor do teu trabalho, né, do quão importante é. Porque é isso, quantos advogados, e vocês que estão aí nos ouvindo, fazem especializações, cursos, se formam, têm uma especialidade, isso é agregar valor ao trabalho. E quando a gente agrega esse valor, a gente precisa também demonstrar esse valor que está sendo agregado, para que eu possa, a partir disso, fomentar, né, informar a pessoa sobre aquilo ali, com conhecimento, com técnica. Por isso que eu falei de área e falei de nicho. Porque é só conhecendo muito bem onde eu estou trabalhando que eu consigo
construir, perceber e também poder apresentar o meu trabalho de uma maneira eficaz, que a pessoa possa olhar e dizer, realmente, é essa profissional que eu quero trabalhar. E se não for, gente, talvez seja outra pessoa. E tá tudo bem também. Mas isso a gente quer a questão do qualificado. Porque, como a gente falou, a gente está aqui falando de opções, né, de conduta profissional, de como é que eu vou desenvolver o meu trabalho, como é que eu vou construir esse espaço para fazer sentido para mim e para eu ter satisfação no trabalho que eu apresento. E também poder, porque a pessoa chega muitas vezes posicionada dentro de um espaço. E a gente sabe que existe uma diferença importante entre posição e interesse. Será que a posição dela é realmente o que ela quer? Ou será que nos cabe, a partir disso, fazer boas perguntas, fazer bons questionamentos para entender qual é o real interesse dessa pessoa e, a partir desse real interesse, também apresentar que o nosso trabalho pode fazer sentido para aquele real interesse. E não se contentar, muitas vezes, com o primeiro não. A gente pode tentar superar essa barreira do não, mas sempre cuidando de nós mesmos. Porque eu acho que esse é um lugar importante, da gente cuidar também dos nossos limites enquanto profissional. Até onde eu vou? Qual é a minha limitação? Até onde é possível para mim? E ter isso muito claro evita que muitas vezes a gente diga sim para coisas que não vão fazer sentido ali na frente. Ou de como eu vou reverter esse não num primeiro momento. Então, tudo passa por uma assertividade, essencialmente, na comunicação, né, Isis? Assim, de tudo que a gente está falando, assim, me parece que tem algo que permeia todas essas questões, que é a comunicação assertiva, a comunicação estratégica. E quando a gente fala de clientes qualificados, isso passa essencialmente por alguns momentos, né, na nossa prática profissional. Então, a gente falou do posicionamento, a gente precisa pensar em estratégias de prospecção de clientes. Então, para quem que eu vou falar, quem é o meu cliente, onde está o meu cliente, como é que eu chego nele, como é que ele chega em mim, né? Então, essa prospecção. Mas no fim do dia, o que a gente espera também é converter esse cliente. Então, também de nada adianta, né, esse cliente chegar até o profissional e o profissional não ter essas estratégias também de comunicação para converter esse cliente, né? No sentido de a conversão é de contratação, a gente quer ser contratado e tem um processo aí também, né? Não é uma garantia que o cliente que faz um primeiro contato contigo que ele vai te contratar. Ainda tem uma jornada pela frente, né? Que é conquistar esse cliente, convertê-lo, né? Converter em contratação. E aí também faz parte de toda essa compreensão, né? E essa autopercepção, esse autoconhecimento que a gente começou a falar desde ontem, e que vai também desencadear lá na precificação, né? Então, tudo isso está encadeado e que faz chegar nesse lugar que a gente tanto reforça, que é a satisfação profissional. E aí, quando a gente fala da advocacia negocial, a gente está falando a partir do lugar, né, dos advogados para os advogados, né, no exercício dessa profissão, que são os pilares dessa advocacia negocial. Então, os pilares dessa advocacia negocial é a rapidez, é a rentabilidade e a resolutividade. Então, como que, a partir de toda essa compreensão, né, do meu eu, advogada, né, do meu posicionamento, da forma como eu vou prospectar meus clientes, como eu vou converter esses clientes, como eu vou em busca desses clientes qualificados, né, como eu me posiciono, como que eu presto o meu serviço, que tipo de serviço eu presto, como eu precifico esse serviço, como eu agrego valor ao meu serviço na precificação, como que eu cativo, né, as pessoas, como eu acesso esse nível de consciência, como eu desenvolvo esse nível de consciência nas pessoas, para poder conquistar esses pilares, né, que pode gerar aí essa satisfação. Então, quanto mais
mais próximo, mais alinhado eu tiver com a minha postura, minha conduta, o meu posicionamento, os serviços que eu presto, mais controle eu vou ter sobre a resolutividade das demandas que eu atendo, sobre a rapidez, né, na entrega, e aí, consequentemente, a minha rentabilidade, né? Então, tá tudo interligado, né? Tá tudo conectado, exatamente. Uma coisa depende da outra, né? Elas estão encadeadas aí necessariamente para que a gente possa entender como é que isso tudo funciona. Mas a gente vai falar muito disso também amanhã, né, Ana? A gente vai deixar o convite aqui, então espero por todos vocês. Amanhã a gente se encontra. Isso aí. Então, nossa breve live, nosso breve encontro. Amanhã a gente não tem live, porque às 8 horas estaremos na nossa masterclass de precificação na prática. E tem coisa boa, né? A gente preparou, já, como eu disse, já lá na nossa comunidade, porque quem não entrou, entra lá, que aí é por lá que vai ser disponibilizado o link da aula, que tá tudo pronto para amanhã, né? Tem dicas, tem conteúdo, tem de fato assim uma entrega bem importante para já implementar, já colocar em prática para fazer aí uma precificação efetiva dos serviços de advocacia, precificação de honorários. Certo? Aí, Então, muito esperamos obrigada por mais uma você. vez. Obrigada aí por estar comigo mais uma vez e até amanhã. Até Tchau, amanhã. tchau. Nos vemos. Beijinho. Tchau, tchau.